Oiê, que bom ter você aqui com a gente novamente. E esse é o Amplicast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, com foco especial em tendências, cultura e transformação. O Amplicast sai a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 20 horas. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Lucas Gomes. Cadê ele? Olha ele aí, já vai. Olha ele aí com a gente aqui, eu aqui em Brasília. Lucas, você está no Rio, né? Rio de Janeiro, Brasil, isso aí. Olha, que maravilhoso. E o Lucas, ele é gestor da comunidade influenciador corporativo. Ele também é o fundador do Onda Skin, uma empresa que tem como missão amplificar o posicionamento de empresas B2B, transformando executivos em autoridades digitais no LinkedIn. Lucas, seja bem-vindo. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, que eu comecei a seguir o influenciador, a comunidade influenciador corporativo, logo depois do Web Summit, que surgiram vários grupos. Eu estava até te falando desses grupos aí, e estou em todos eles, porque, enfim, como gestora de comunidade, eu quero saber o que está acontecendo, como que as pessoas fazem a gestão dessas comunidades. E acabei caindo na sua comunidade, que hoje já está, inclusive, até chegando ao limite. Depois a gente vai conversar sobre isso. E aí, quando eu entrei, eu percebi que tinha algo diferente ali. Primeiro, eu queria que você me falasse um pouco dessa comunidade, como que surgiu, quando que surgiu, e se está dentro das suas expectativas, o que aconteceu com ela. Me conta aí um pouco. Muito legal, Carol. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra ser convidado para o Amplicast. É a primeira vez que eu estou gravando o podcast do Metaverso, como eu te falei. Então, a Carol está no estúdio, eu estou aqui no meu escritório e, enfim, tudo isso aqui é muito interessante. Falando sobre a comunidade influenciador corporativo, ela surgiu de uma forma bem despretensiosa, mas ao mesmo tempo se conectou com o objetivo de negócio que eu tinha, né? Então, como surgiu? Ela surgiu em março desse ano, de 2023, né? Depois de um evento, né, que a minha empresa Onda Skin fez na sede do LinkedIn em São Paulo, em que a gente juntou 50 executivos inovadores que têm uma presença digital super relevante, discutir justamente sobre como amplificar essa presença digital em prol de objetivos de negócio. E aí o networking foi tão interessante, tão qualificado, que as pessoas começaram a me perguntar, né, os participantes, poxa, Lucas, cria um grupo do WhatsApp, faz alguma coisa para juntar essa galera e tudo mais. Eu só falava, não, vai dar muito trabalho, né, tem outros objetivos aqui na empresa. Só que eu percebi o seguinte, né, montar uma comunidade como a que a gente montou não é tão diferente do que eu já venho fazendo há 10 anos, que é produzir conteúdo digital, que é trabalhar com mídias sociais. Então, o que eu fiz foi simplesmente trazer um público seleto que já me seguia para um canal que foi o canal do WhatsApp, e ali foi criada a comunidade influenciador corporativo com 15, 20 pessoas, e aí em menos de 6 meses chegou nesse sucesso que está sendo hoje com quase 1.000 membros e, enfim, muita história para contar. Então, estou super animado para contar aqui os erros e acertos que eu tive nesse processo. E como eu te falei, assim, é uma honra ser considerado uma referência em gestão de comunidade por você que é especialista nisso, porque eu mesmo não me considero, mas vou tentar trazer alguns dos meus aprendizados aqui, porque se eu te contar que talvez eu invisto menos de 30 minutos por dia gerindo essa comunidade, é muito já. Mas isso é até bom saber, né? Que essa questão de gestão de comunidade realmente é uma questão de a gente organizar o nosso tempo, obviamente, né? E saber sistematizar as coisas, né? Eu acho que esse é o grande valor da gestão de comunidade. E aí,
Assim, realmente eu tenho seguido a tua como outras, mas a tua, eu falei, eu tô caladinha lá, mas eu acho uma comunidade super especial porque ela é vibrante, ela é ativa, é impressionante. Eu passo algumas horas sem olhar o WhatsApp, quando eu vejo, tem lá a notificação de não sei quantas conversas lá, e são sempre conversas muito relevantes, né, Lucas? Então, assim, eu queria entender qual foi o segredo do sucesso de você sair tipo de 20, 50 pessoas num grupo para virar essa comunidade de quase 1.000 pessoas já reunidas, profissionais. Como é que um chegou no outro? Assim, eu tenho curiosidade para saber como é que foi tipo esse efeito multiplicador tão rápido nessa comunidade. Eu queria entender um pouco de onde surgiu. Será que foram grupos que foram falando para outros grupos? Você teve algum papel ativo nisso ou foram os próprios membros que foram chamando uns aos outros? Aqui eu vou compartilhar alguns segredos, tá? Mas o Olha, já principal que eu adorei. vou falar, o principal que eu vou falar é que, na minha visão, o sucesso da comunidade e são essas discussões relevantes que acontecem no dia a dia, muitas vezes sem a minha própria interação. Por que isso acontece? Porque ela foi fundada com um foco muito específico, com um objetivo muito específico de juntar profissionais de alto escalão e principalmente executivos e empreendedores que querem discutir sobre a presença digital no LinkedIn e aí com um foco maior em negócios. Então, assim, para muito você fazer parte nichado, dessa né? comunidade, é muito nichado, é muito específico. E, de novo, por que eu falei lá atrás que eu realmente quis ter essa iniciativa? Porque foi uma forma de eu trazer o meu público mais qualificado que já me seguia no LinkedIn para um canal proprietário nosso, né? Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. Agora, a expansão dessa comunidade, que começou com 20, ali 50 pessoas que foram nesse primeiro evento, ela veio muito por duas frentes, tá? Óbvio que tem a frente de indicação e ela acaba acontecendo, e quanto mais qualificadas são as pessoas que estão dentro da comunidade, mais pessoas com perfil parecido elas vão trazer e vão indicar, o que é ótimo. Mas a gente teve dois principais canais ali de tração da comunidade. O primeiro foi justamente a minha rede do LinkedIn. Então, durante os primeiros meses, eu fiz publicações mencionando a comunidade, com chamadas para ação para as pessoas participarem da comunidade, sempre deixando claro o objetivo da comunidade. Então, não é todo seguidor meu no LinkedIn que vai querer fazer parte da comunidade, porque ela tem um objetivo, um foco específico. E também, o que gerou ainda mais pessoas se inscrevendo foi mensagens privadas. Então, eu fiz segmentações específicas dentro da minha rede, buscando pessoas específicas, e convidei elas a participarem dessa, que é uma comunidade gratuita, mas ela é exclusiva para executivos, para profissionais de alto escalão, para empreendedores que querem trabalhar a presença digital do LinkedIn. Então, esse foi o canal principal, mas ainda teve um outro canal que é esse, mesmo que você que está escutando não tenha uma grande rede no LinkedIn ou nas redes sociais, você vai poder fazer. Então, eu já participava de vários grupos de empreendedorismo, de networking, de executivos, de marketing. Então, grupos que tinham alguns traços em comum com o objetivo principal da minha comunidade. O que eu fiz foi divulgar a minha comunidade dentro desses grupos, né? Então, eu preparei uma mensagem ali, olha, se você é um executivo, está buscando isso e tal, eu criei uma comunidade gratuita, clique aqui para participar. E aí eu avaliava ali a entrada de cada um dos membros. Então, foram esses dois canais que eu usei para tracionar essa comunidade de 20 membros para quase 1.000 membros agora, em questão de 5 meses. Não, é muito surpreendente, assim, mesmo porque é o que eu te falei, é muito nichado. Mas é isso, eu vejo esse valor dessa comunidade e fico super atenta. Eu não tô. O meu papel lá dentro é meio que como voyeur, assim, que a gente chama na comunidade lurker, né? Eu tô lá, eu tô absorvendo o que as pessoas estão falando e tal. Claro, vai ter um momento que
Eu já dei algumas poucas contribuições lá, quando eu vejo que é alguma coisa que, poxa, isso aqui eu tenho alguma coisa para acrescentar, né? Então as pessoas acabam se sentindo compelidas a contribuir, porque vocês estão gerando tanto valor lá dentro, que chega uma hora, mesmo eu que estou lá quietinha, eu sinto que não, poxa, eu tenho que trazer alguma coisa. A comunidade está me trazendo tanto conhecimento, tanto valor, que chega uma hora que você acaba entrando lá e diz, não, agora é minha hora, eu vou dar o clique ativar e vamos lá e vamos falar e contribuir com algum assunto, né? E aí, o que eu estava te perguntando até antes aqui da gente começar foi essa questão, porque como a comunidade está no WhatsApp, eu me pergunto, e estava te perguntando isso, né? Como que você vai fazer? Porque agora, claro, o WhatsApp aumentou o limite, que foi ótimo, que antes era 250, e tem muita gente que ainda não sabe. Antes, o limite dos grupos de WhatsApp eram 250 pessoas, agora está em 1024. Você está quase lá. Qual vai ser a sua próxima estratégia? Você vai manter em 1024 e manter esse grupo mega exclusivo, assim? Ou, de repente, você pretende abrir outros canais influenciador corporativo 2, 3? O que você está imaginando? Porque está perto esse momento. Boa pergunta, tá? E sendo bem sincero, Carol, eu ainda não pensei sobre isso, tá? Essa é a verdade. Eu tenho, assim, a gente tem alguns princípios muito claros na comunidade e um é qualidade sempre na frente de quantidade, inclusive para compartilhamento de conteúdo e discussões. Então, a minha tendência nesse momento inicial seria apertar as regras, ser mais rígido com relação às regras, para, enfim, colocar mais barreiras à entrada de novos membros, banir membros mais facilmente de acordo com o não segmento ali das regras. Então, inicialmente, essa seria a minha perspectiva, mas nada impede ali de eu criar uma segunda comunidade ou algo nesse sentido, tá? Mas eu tenho uma visão futura de possivelmente criar comunidades ainda mais exclusivas com benefícios específicos para membros, porque eu percebo que existem vários, apesar de realmente o tema ser muito focado, né? Mas existem vários perfis de membros. Sim. Existem membros, a maioria dos membros tem perfil parecido com o seu, estão ali só olhando, consumindo conteúdo e tudo mais. Alguns são muito engajados, então eles entram e conversam e tudo mais, mas você tem outros membros que são top referências dos seus mercados, né? Você é uma grande referência, né, na questão de comunidade, mas você tem ali o Rodrigo Noll, que é referência em marketing de indicação, você tem uma série de top voices do LinkedIn naquele grupo. Então eu penso em talvez criar uma outra ou outras comunidades que sejam ainda mais exclusivas, com discussões ainda mais específicas. Mas, de novo, por enquanto tá bom como tá. Eu sempre prezei por ter uma comunidade com uma autogestão, com uma independência, e confesso que, por enquanto, eu devo deixar ali como tá a comunidade, não criar novas comunidades, tá? Maravilhoso. E você falando aí nessa questão de autogestão, apesar de você deixar os membros da comunidade muito livres para discutir, eles estão lá o dia inteiro discutindo e você está trabalhando, você está focado no seu negócio e tal. E eu queria até entender esse teu backstage, como é que você faz esse gerenciamento aí por trás, né? Porque tem uma coisa muito legal que você faz, Lucas, e eu não sei se você tem consciência que são poucos os gestores de comunidade que fazem, que é o resumo que você faz, que é maravilhoso. Semanalmente você vai acompanhando os assuntos e tal, e você faz um fechamento da semana e abertura da próxima, assim, vamos dizer assim, você pega os grandes tópicos que foram discutidos na comunidade, faz uma curadoria e joga de volta para a comunidade esse resumo da comunidade na semana. Não são muitos os gestores, principalmente aqui no Brasil, que fazem isso. Então, esse para mim já é um diferencial do influenciador corporativo, né, dessa comunidade. Então, eu queria saber como é que você faz essa gestão aí. Quer dizer, você me diz que você não gasta muitas horas por dia,
ao mesmo tempo você está atento. Então, como é que você faz para manter esse equilíbrio aí entre o seu negócio e essa gestão da comunidade? Em uma palavra, regras. Mas, assim, eu acho que o grande segredo aqui é cada ponto fortalece o outro e por trás você tem vários princípios. Eu falei aqui de um princípio que é qualidade acima da quantidade, e isso vai gerar regras na prática, né? Por exemplo, você não pode compartilhar qualquer link na minha comunidade, né? Na comunidade influenciador corporativo. E aí o que acontece quando alguém compartilha? Duas coisas bem interessantes, né? Primeiro, além desse link ser apagado, dessa mensagem ser apagada, eu reforço a regra. E segundo, pessoas, membros da comunidade, me reportam pessoas que estão infringindo regras antes mesmo que eu perceba, muitas vezes. Então a gente vai fortalecendo ali esse senso de comunidade a partir desses princípios e que são praticados ali, que são vividos através das regras e de alguns rituais. Então, enfim, dei esse exemplo da questão dos links, né? Não são todos links que podem ser compartilhados, ninguém pode fazer oferta de serviços na comunidade. E aí, falando um pouco sobre rituais, a gente tem esse ritual diário, na verdade, que é o resumo, que aí eu uso uma ferramenta, não sou eu mesmo que faço o resumo, né? Tem uma inteligência artificial por trás, que faz um resumo dos principais tópicos do dia. Você tem um ritual na terça, que é um ritual de networking, em que ali de 9 às 10 da manhã você pode falar o que você oferece, o que você precisa. Isso fomenta a troca no privado entre os membros da comunidade. E basicamente, à medida que você vai construindo essas regras, reforçando essas regras e transformando esses princípios em práticas, tendo um objetivo muito claro da comunidade, tendo um público-alvo muito claro, tudo isso vai se retroalimentando. Então, no dia que você implementa uma regra, às vezes você precisa ter um pouquinho mais de gestão ali para garantir que ela está sendo cumprida. Mas ao longo do tempo, as pessoas mesmo vão percebendo e vão fazendo essa autogestão da comunidade, que é o momento que a gente vive hoje. E é muito engraçado, porque tudo que foge um pouco do padrão, os próprios membros já olham e falam, isso aqui está estranho, será que isso aqui pode, sabe? Será que eu devo falar diretamente com o Lucas, que é o administrador? E aí com isso vai facilitando a minha vida como gestor. Mas aí só para reforçar, todas essas coisas, assim, eu não li nenhum livro, tá? É isso que eu ia falar. Eu fui praticando no dia a dia, fui pensando, assim, em como gastar menos do meu tempo como gestor e, ao mesmo tempo, promover a melhor experiência possível para os membros da comunidade. E essas ideias foram surgindo e eu fui implementando. Uma das coisas que eu ainda quero implementar e que já foi uma demanda da própria comunidade são voluntários, então membros voluntários que teriam cada um responsabilidades específicas, e isso possivelmente até me tornaria inútil dentro da comunidade como gestor, do ponto de vista de que eu não precisaria de fato fazer nada para que a comunidade funcionasse. Eu teria voluntários ali responsáveis por me ajudar a gerir a comunidade no dia a dia. Você nunca vai ser inútil, porque a estratégia tem que sempre ter alguém liderando. Não tem jeito, não se preocupa com isso, que inutilidade a gente não vai ter. Eu queria dizer que a Samara está aqui com a gente, então estou eu aqui, Carla e Samara aqui, duplinha sertaneja, junto com você. E é isso. Uma das coisas que eu achei interessante esses dias que eu estava por lá é que você deu uma corrigida na rota. Eu vi que estava tendo muito compartilhamento de coisas que não eram relacionadas ao objetivo inicial e principal da comunidade. E aí você reforçou, acho que deve ter umas 2 semanas mais ou menos, você reforçou as regras da comunidade, e eu vi também que logo depois, enfim, às vezes as pessoas não estão prestando atenção nas conversas, né? Aí entra um perdido lá, aí perdi, aí compartilha alguma coisa, aí realmente já tem a comunidade em tão pouco tempo, já
criou esse amadurecimento, né? Então já tem um autocontrole da própria comunidade. Então vão lá outros membros dizer, olha, isso aqui não está de acordo com as regras que o Lucas acabou de reforçar e eles puxam as regras, né? Então é bem interessante ver o que você já tem feito na prática. Mas eu sei que também tem um desafio aí, quando a gente está falando de pessoas, né, Semos? Tem um desafio constante de gerir as pessoas. De gestão de conflitos, eu falo. Gestão de conflitos e tal. E em comunidades, como temos pessoas, temos tretas, né? E aí, Lucas, eu sei que você já até, inclusive, até acho que foi ontem, anteontem, você baniu. Você faz essa gestão, inclusive, de tirar membros da comunidade, claro. Você deve ter aí um protocolo de falar com esses membros e tudo mais. Mas queria entender como que você faz isso, assim, e qual foi, sem, obviamente, revelar nomes e nem constranger ninguém, assim, se tem alguma treta épica que você já teve que lidar nesses 6 meses aí como gestor na prática, né? Porque é isso, não leu nenhum livro, está testando, né? É um experimento diário. Então, queria entender melhor até para a gente compartilhar isso com as pessoas, né? Porque é importante também a gente entender que a comunidade traz muito valor, mas também tem grandes desafios porque a gente está lidando com pessoas diversas, né? Sim. Um dos meus maiores desafios como líder no meu negócio é que eu tenho uma personalidade que é aversa a conflito. Eu não gosto eu também não. de conflitos, eu não gosto de gerenciar conflitos, não gosto de me colocar nessa posição, né, de decidir o destino de uma pessoa a partir de uma treta, por exemplo. Uhum. Mas eu venho percebendo também, na minha evolução como líder no meu negócio, que esse papel é necessário. Uhum. Alguém precisa ter esse papel e muitas vezes realmente precisa ser o CEO da empresa ou o administrador do grupo, né? Então, a verdade é essa, assim, eu sei que por algumas pessoas que estão na comunidade, eu sou odiado, ou por algumas pessoas que talvez eu já tenha banido, eu sou odiado. Isso faz parte de ser um líder, isso faz parte de influenciar um grupo de pessoas, tá? Mas eu sempre bugi conforme as regras e a diplomacia e o bom senso que foi construído ao redor dos princípios daquela comunidade, tá? Então, assim, eu vou explicar uma vez que teve uma treta e tá tendo ainda uma treta constante relacionada a um ponto específico, e que, assim, realmente é difícil de gerenciar, mas é importante beneficiar, no final das contas, os interesses da comunidade, tá? Então, o que acontece? No caso da comunidade influenciador corporativo, a gente já teve 2 ou 3 casos de pessoas que entraram na lista de membros e começaram a mandar mensagens individuais para dezenas de membros oferecendo serviços, tá? E aí, de novo, mesmo não tendo uma regra específica para isso, utilizando o bom senso, né, não faz sentido numa comunidade que você já não pode oferecer serviços, você mandar mensagem para dezenas, centenas de membros, né, sem nenhum tipo de contexto anterior, oferecendo serviços. Então, 2 pessoas já foram banidas por essa prática dentro da nossa comunidade, e realmente foi a treta épica, porque a partir desse banimento começa a discussão, né, de tipo, então não posso falar com uma pessoa no privado que está aqui na comunidade, então não posso oferecer serviço, então como é que você quer que eu venda meu serviço sem oferecer? E aí começa uma discussão que, de novo, eu acho que é super interessante, eu acho que é super sadia para a evolução do mercado, para a evolução da própria comunidade, mas eu, como líder, preciso tomar uma atitude para que isso não vire uma bola de neve, até porque a gente vai entrar em questões aqui relacionadas à privacidade de dados e tudo mais, e quando a gente fala desse perfil executivo, que já é muito solicitado no dia a dia, a gente já não tem tempo para nada mesmo, você entrar numa comunidade que você vai ficar recebendo spam, realmente não faz sentido, né? Então, acho que nesses casos de treta, né, nesses casos ali de conflitos profundos, é importante
a gente se voltar aos princípios da comunidade e também aos interesses da própria comunidade. Então, vale a pena até, às vezes, abrir fóruns, perguntar a opinião das pessoas, mas, de novo, precisa ter uma pessoa para tomar a decisão, porque senão você vai ficar num loop de discussão eterna que, de fato, quem acaba se beneficiando é quem está mais engajado na comunidade. Você tem 900 membros ali que talvez não mandem mensagem todo dia. Como quem vai representar os interesses da Carol, por exemplo, que fica ali só olhando as mensagens, sabe? Então, é sempre um equilíbrio entre os interesses dos membros da comunidade e os princípios, as regras, mas que o administrador, no final das contas, é que tem que tomar a decisão, seguir com a decisão, pensando no bem da comunidade. Assim, eu defendo isso, que tem que ter uma pessoa que vai tomar uma decisão e segue o jogo e bola para frente, e é isso. E aí, possivelmente, tem 2 pessoas aí que me odeiam, mas faz parte do jogo. Olha, Lucas, eu aprendi que faz parte diplomata, mesmo. Né? Eu aprendi que faz parte mesmo, e eu sou muito da sua linha, assim. A Samara é mais assertiva, assim, na relação com as pessoas, muito objetivamente. Mas eu sou mais assim, se eu puder evitar conflito, é o que eu gosto de fazer, mas eu entendo que na gestão de comunidade, realmente, você tem que se posicionar pelo bem da comunidade, né? A gente está falando aí de 900 pessoas. Então, é isso. 800 vão curtir a gente, umas 80 vão tá ok com você, mas, né, nada demais. E algumas realmente vão dizer que essa pessoa, nossa, eu detesto e tudo bem, a gente tem que saber lidar com isso, porque... É porque o combinado não sai caro, entendeu? Por isso que eu sou assertiva. Assim, a gente já não combinou, a gente, né? Porque normalmente essas coisas são combinadas no início da relação da comunidade. Então, quando acontece, né, alguma coisa que está fora do que foi combinado, ou o combinado precisa ser revisto, né, ou a gente vai seguir as regras do combinado. Então, eu prefiro ser assertiva nesse sentido, assim. Mas eu sei que tem uma questão de agradar e desagradar, né? E eu sempre procuro não levar para o lado pessoal. É assim, olha, não estou querendo te desagradar. Havia um combinado, a gente conversou, você infringiu esse combinado e agora a gente vai ter que agir sobre isso, né? Então, acho que para a comunidade isso vale muito. Aliás, vale para a convivência social também, até em condomínio. Verdade. Né? Então... Que é uma grande comunidade, meu Deus. Ô Lucas, e assim, eu tenho curiosidade para saber onde que você almeja chegar com essa comunidade. Você criou ali uma comunidade para 20, 30 pessoas que eram vinculadas, inclusive, ao seu negócio. Eu acho muito bacana a forma como você conduz, porque você é uma autoridade na sua área, você traz isso, mas de uma forma que não é a sua marca que está lá na comunidade, sim uma voz da comunidade, de pessoas, de profissionais que querem fazer trocas em relação ao tema desse posicionamento no LinkedIn, né? Então, eu queria entender, assim, onde você quer chegar com essa comunidade? O que você está vendo agora que talvez você não visse há 6 meses? Qual é esse poder da comunidade para você? E qual o impacto que você quer deixar aí com essa comunidade que você criou? Para começar, assim, eu não imaginava tão rápido ter tanto impacto, porque, na verdade, por trás dos números, a gente tem pessoas que iniciaram negócios dentro da própria comunidade. Que legal. A gente tem parcerias de negócios, a gente tem venda mesmo, pessoa vendendo para outra e o networking acontecendo de uma forma incrível. E eu acho que a consequência, o resultado da comunidade está muito além do que a gente pode enxergar, porque ali é feita aquela primeira conexão, né? Que talvez tenha muito valor nessa trajetória. Mas em termos de visão, o nosso grande objetivo com a comunidade é elevar o nível da discussão sobre a presença digital de executivos no LinkedIn, de empreendedores no LinkedIn. E aí, assim, sinceramente, o céu é limite. E, obviamente, a gente tem também por trás um objetivo de negócio, né? Claro. Que é manter um relacionamento próximo com essas pessoas que são super relevantes, podem se tornar clientes da minha empresa. Principalmente uma coisa que a gente tem visto e que tem impressionado
além de fomentar a venda de produtos educacionais e de treinamento da minha empresa, que é algo que eu nem promovo ali dentro da comunidade, mas já vem acontecendo, as indicações para o serviço da minha empresa têm sido cada vez mais frequentes e muito através dessa força da comunidade, né? Então, o que mais me impressiona é, caramba, como a gente está conseguindo se tornar ainda mais referência no mercado, né? Meu nome, o nome da minha empresa Onda Skin, através da conversa entre as pessoas, simplesmente promovendo conexões entre pessoas, né? E eu acho que isso tem muito valor. Aí eu não, sinceramente, em termos de produto ou como a comunidade vai evoluir na prática, eu ainda não sei. Pode ser que a gente lance outros eventos no futuro, pode ser que a gente lance produtos, pode ser que a gente lance uma comunidade exclusiva, paga ou gratuita, mas o foco vai continuar sendo elevar o nível dessa discussão, e eu tenho tido benefícios para o meu negócio e tenho visto as pessoas se beneficiarem muito dessas conexões. Enfim, realmente é muito animador. E para mim tem uma coisa muito do dia a dia, assim mesmo, de energizar o meu dia a dia, sabe? Você tá ali num lugar... O que eu mais gosto é isso aqui. A gente está aqui conversando num podcast, está falando sobre o mercado, está falando sobre ideias, inovação e tudo mais. Eu adoro conversar com pessoas. Um pouco falta disso no meu dia a dia, em casa, no home office, antes da comunidade, né? Não que seja a mesma coisa do presencial, porque não é, mas ali você está tendo discussões no dia a dia sobre o mercado e é legal, a gente já trouxe ideias de melhoria de produto para a nossa solução, para a nossa consultoria, a partir de discussões da comunidade que às vezes a gente nem fez parte, tá? Então é realmente algo agregador por várias frentes, tá? Não, é bem louco isso mesmo, e é por isso que eu adoro chamar a comunidade de aprendizagem prática, porque sim, as comunidades podem impulsionar negócios e deve, inclusive, né? A gente tem, na verdade, hoje, inclusive, as grandes marcas todas têm comunidades que orbitam ali em torno da marca, até para testar produto, dar feedback e tudo mais. Isso é natural também. Mas essa coisa da comunidade de aprendizagem prática que eu vejo no influenciador corporativo é muito isso, assim, todo mundo se beneficia, né? Quer dizer, das conversas, das trocas, do poder do networking, até de parcerias inusitadas que talvez você nem imaginasse e tal, e a gente até brinca em outras comunidades que, nossa, a comunidade é muito mais rápida do que qualquer pesquisa no Google. Ou qualquer pesquisa no ChatGPT, no Bard, onde você quiser, você vai ter conversas e respostas muito mais profundas e até além da própria pergunta, muitas vezes, porque as conversas se desenrolam ali, né? Quer dizer, um puxa um ponto que vira outro nó ali na conversa e assim todo mundo vai aprendendo, né? É porque a comunidade ela tem essa relação com a inteligência coletiva que é muito forte, né? Então nós todos juntos somos muito mais inteligentes do que cada um de nós aqui individualmente. Eu sinto muito isso, esse poder da inteligência coletiva da comunidade. É muito forte. É muito forte. É muito louco. Caderninho digital agora, é isso? Olha, antes do caderninho, eu só quero perguntar uma coisa. Eu quero saber, porque eu estava falando para o Lucas, antes de você chegar, Sams, que o que me impressionava era como ele era um bom gestor de comunidade, por isso que a gente trouxe ele aqui, porque eu acompanho diariamente lá e vejo ele fazendo essa gestão, e ele diz que nem gasta tanto tempo assim, porque ele já tem todos os... Já gostei. Sistematizou, inclusive, você viu, você estava aqui com inteligência artificial e tudo mais. Eu quero saber, assim, quem está começando uma comunidade aí, né? Com 2, com 5, com 10, com 30, como você começou, 50. Quais são as dicas de ouro, antes da gente ir para o nosso caderninho? Quais são as suas dicas de ouro para um gestor de comunidade, para uma gestora de comunidade? Para alguém que queira começar agora, é isso, né? Além das que eu já falei, eu resumiria em algumas coisas bem simples, tá? A primeira de todas é foco. Se você tiver em dúvida entre criar uma comunidade mais genérica, mais ampla, ou uma de nicho mais específica, sempre vai para o mais específico possível. É muito mais fácil você se tornar referência, as pessoas vão ter objetivos muito mais próximos uma da outra,
e as discussões vão ser mais interessantes, tá? Então, a primeira de todas é nichar, focar, ter um objetivo claro, resolver uma dor clara, ter um nome que tenha a ver com isso. A segunda é pensar em princípios. Quais são crenças que vocês têm, né, os membros têm, que podem ser quase que colocadas em pedra, assim. No nosso caso, a principal é qualidade está acima de quantidade. A gente usa isso para quase tudo, tá? A partir desses princípios, você vai pensar nas regras. Então, traz para a prática o que pode e principalmente o que não pode ser feito dentro dessa comunidade, tá? Deixa isso claro para todos os membros, reforça isso constantemente. E o último passo seria criar rituais, né, para fomentar o engajamento da comunidade ao redor dos seus próprios objetivos, né? E para te ajudar a criar esses rituais, você pode fazer, inclusive, uma pesquisa ou até uma entrevista com os membros para entender um pouco melhor das expectativas dele com a comunidade. Com esses passos, com certeza, você vai ter muito pouca preocupação com a gestão da própria comunidade. Como eu falei, eu apliquei esses passos e hoje eu acho que eu gasto ali, visto 30 minutos por dia na gestão da comunidade de fato. Bem ágil, gostei. O Lucas é do time da Samara. Lucas, queria que você compartilhasse com a gente agora o que está no seu caderninho digital, né? A gente tem pedido aqui para todas as pessoas que estiveram conosco no Amplicast que elas compartilhassem, né? Livros que estão lendo, seriados, enfim, algum filme interessante que assistiu. O que está aí no seu caderninho digital sobre qualquer assunto, inclusive. Não necessariamente só sobre comunidades. Eu sei que a gente lê muito sobre o que a gente gosta, né? E o que está trabalhando. Então, o que você tem aí no seu caderninho digital para você compartilhar com a gente? Legal. Eu gosto muito diferente da maioria, talvez, dos CEOs, né, que estão lendo um livro por semana ou coisa do tipo, eu gosto de aprender conversando. Eu gosto de aprender com outras pessoas, né? Então, além de eu aprender muito no dia a dia com os colaboradores sêniores da OnTheSkin, né, da minha empresa, que tecnicamente já estão bem mais evoluídos do que eu sigo algumas pessoas no LinkedIn e acompanho algumas comunidades, né? Mas, assim, em termos de comunidade, aqui, talvez a única que eu realmente me inspiro é a do GLA, que é a Growth Leaders Academy, que é uma comunidade com os principais líderes de marketing do Brasil, em que eu sou especialista e tenho um curso também na plataforma deles. E eu sigo algumas pessoas no LinkedIn, então a Guta Tolmaskin, do Purple Metrics, é alguém que eu tenho seguido muito, é uma especialista em métricas para branding, e o Andrei Zinkevich, que é da Europa. Ele fala muito sobre Account-Based Marketing, né, que é a ABM, ou Marketing Baseado em Contas, que tá por trás de uma grande tendência que eu acredito de hiperpersonalização do marketing, até que a gente de fato esteja falando de um para um, de uma para uma pessoa. Então, são algumas das pessoas que eu sigo, mas eu não sou, assim, eu gosto de alguns podcasts também, ouço um episódio aqui e ali, gosto do podcast do pessoal do B2B Insiders, que são Gabriel e o Davi, referências em marketing B2B aqui no Brasil. Então, é isso, assim, não tem muita coisa além disso. Eu vou deixando os algoritmos irem aprendendo com os meus gostos e vou estudando muito pelo próprio LinkedIn, assim, consumo muito conteúdo no LinkedIn também. Consome Uau. E produz, né, Sams? Que legal isso! Que legal. O Lucas, ele consome e produz bastante lá no LinkedIn. Lucas, queria agradecer a presença. Aprendi muito com você, de gestão de comunidade. Aí você foi no feeling, mas queria te parabenizar porque a gestão do influenciador corporativo é impecável. Assim, eu estava falando, Sams, ele tem resumos diários. Eu falei semanais, mas são diários, Uau. Olha. E das conversas e tudo mais. Então, você está fazendo uma super gestão
E tem uma liderança incrível lá também, presença quando você está lá e por meio das pessoas, o que é mais importante. Então, queria agradecer o Sim pelo convite para estar aqui com a gente. E se você aí curtiu o Amplicast, dá esse like aí e também compartilhe com seus amigos que precisam entender mais como fazer essa gestão de comunidades para que todos aprendam e evoluam juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.